Estamos de volta para finalizar o nosso curso de Filosofia e Sociologia para o Enem 2024. Até a penúltima semana de outubro, nós vamos encerrar o curso com um conteúdo específico de Sociologia. Até aqui nós vimos a maior parte, que é o conteúdo de Filosofia, que dá a base, para esse conteúdo que a gente vai ver agora. E nós vamos ter 4 aulas de Sociologia. Nessas aulas de Sociologia, nós vamos ter um material auxiliar, que é o material do slide, que vai ser disponibilizado aqui no link da descrição da aula. E nesse mesmo link você tem acesso às pastas dos 3 módulos de aula. Então, desde as primeiras aulas que nós demos no início do ano, até agora nós tivemos vários materiais disponibilizados com questões do Enem que vão te ajudar na realização da prova. Hoje nós vamos ver então um pouco mais sobre o que é Sociologia. E para entender a sociologia, a gente pode entender ela de 2 formas diferentes. Primeiro, do ponto de vista do significado da palavra e depois de uma perspectiva histórica. Mas antes, eu vou lembrar para vocês uma coisa muito relevante, que é a transição que acontece ali entre o período medieval e a Idade Moderna. Vocês lembram que nesse momento de transição, principalmente através do humanismo, a gente tem um enfoque muito mais no ser humano, de entender o mundo a partir do ponto de vista do ser humano. Então nós temos o avanço e o desenvolvimento do que vem a ser a ciência moderna e depois todas as ciências que nós conhecemos hoje em dia, que vocês estudaram aí ao longo da escola. E isso é importante porque é nesse contexto de enfoque muito grande no método, no pensamento científico, que surge a sociologia, inicialmente denominada inclusive de física social, como nós vamos ver na segunda parte dessa aula. Nessa primeira parte a gente vai entender um pouco mais sobre os caminhos que nós temos para definir a palavra sociologia. Do ponto de vista do significado da palavra, então, vem aquela definição até óbvia, que talvez você já tenha na sua mente, mesmo antes de ter aulas de sociologia, que é o fato de que sociologia está relacionado com o estudo da sociedade. Então, é a junção dos sócios e do logos, do estudo da sociedade. Mas de uma perspectiva histórica, nós podemos pensar como que a sociologia ela se desenvolveu historicamente, como que foi o seu desenvolvimento ao longo da história. E aí, nós temos uma definição de um sociólogo que está aí no slide para vocês, muito interessante, que é o fato de que a sociologia ela se interessa pelo que acontece quando um homem encontra o outro homem, quando o ser humano encontra o outro ser humano, ou seja, nas relações entre seres humanos, nas relações sociais. Quando os seres humanos se formam em grupos ou em massas, quando eles cooperam, ou quando eles lutam, ou quando eles dominam-se uns aos outros, quando eles se persuadem-se ou imitam, se desenvolvem ou destroem culturas. Então, em todo tipo de relação humana, seja ela caracterizada como boa ou ruim, esse é o interesse do estudo sociológico, entender essas relações, entender as relações entre os seres humanos, entender melhor a sociedade. E aí nós temos aí uma perspectiva histórica, que é uma linhagem. Nós temos um processo de fragmentação da sociedade feudal ali no século XV. Você estudou em história o que foi a sociedade feudal, como que a gente, num determinado momento da história, se organizou em feudos. E aí nós tivemos uma fragmentação dessa sociedade e foi nesse momento que passou a surgir a sociedade depois burguesa, e o próprio capitalismo que se desenvolveu posteriormente. Nós temos ali entre o século XVII e o século XVIII uma maior influência dos intelectuais, dos pensadores, dos filósofos, dos cientistas, e não da instituição igreja. Mesmo que a religião nunca tenha abandonado o pensamento, que até hoje a gente pense e reflita sobre Deus, em um determinado momento da história, ali na transição do período medieval e depois um pouco mais à frente, na Idade Moderna já, a gente tem uma influência maior de intelectuais, um peso maior da ciência do que da instituição igreja. E aí nós temos uma aposta na dúvida metódica, que é um conceito filosófico. Então Francis Bacon ele é um desses grandes nomes aí desse período do desenvolvimento da ciência, e ele entende que o século XVII ele ia de fato ser um momento muito decisivo para o desenvolvimento do conhecimento científico, que o conhecimento científico ia chegar a leis gerais sobre a realidade.
E depois nós temos a ideia de que a razão, ela não apenas entende o mundo, mas é capaz de alterá-lo. Então, essa perspectiva de não só estudar e conhecer o mundo, mas também transformá-lo. E depois nós temos aí a criação desse termo sociologia, que se entende que foi em 1839 por Auguste Comte, que nós vimos na aula anterior, que quando ele deu o curso de filosofia positiva, certo? Essa é a perspectiva histórica através da qual nós chegamos ao termo sociologia. E a sociologia, ela tem um método. Ela se utiliza, pelo menos inicialmente, né, ali nos seus primeiros anos, daquilo que nós conhecemos como método empírico. Você já sabe o que é empirismo, se você assistiu às aulas de filosofia, que a gente viu ali a discussão da epistemologia com o professor Vitor sobre empirismo e racionalismo. Então, a sociologia, inicialmente, ela se utiliza desse método empírico e os sociólogos, a partir da observação da realidade, eles observam, né, uma determinada cultura, um determinado povo, um determinado comportamento, eles vão observar, vão identificar constantes, né, coisas que se repetem, e a partir dessas constantes eles chegam em generalizações. E aí é importante fazer uma nota que no contexto que a gente vive hoje, falar em generalizar geralmente é algo negativo, né? A gente diz, tá generalizando, no sentido de tá fazendo algo que é errado, né? Que é negativo. Mas nesse contexto do método científico, do método empírico, generalizar nada mais é do que o fruto de constantes identificadas na análise dos dados estatísticos que se tem a partir de uma determinada observação. Em outras palavras, você observa, identifica coisas que se repetem, portanto, constantes, e a partir disso você consegue generalizar, né? Chegar naquilo que são as leis sociais, que é ali o primeiro estágio, embora a terceira etapa, do método sociólogo. Então, o sociológico, né? O sociólogo, ele vai observar a realidade dessa perspectiva inicial, pelo menos, né? Que é a perspectiva mais empirista. Ele vai observar a realidade, observar o que ele quer estudar. A partir dessa observação, ele vai identificar constantes, coisas que se repetem. A partir das constantes, ele vai generalizar. E aí, generalizando, ele chega naquilo que é a lei social, que nada mais é do que uma forma de explicar por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem, como é que a gente pode prever essas ações e como é que a gente pode explicar cada uma delas. E além disso, nós também, os sociólogos, né, eles também podem chegar a teorias sociais, que é um conjunto de proposições que deve ter termos definidos com exatidão, afirmações coerentes entre si e a possibilidade de se extrair dessas afirmações as generalizações cabíveis. Então, em outras palavras, o sociólogo ele consegue, através da observação, chegar em leis sociais e também em teorias sobre a sociedade. Então, perceba que é um método científico, né? Não é, por exemplo, igual à filosofia, que não tem essa preocupação metódica em todas as suas áreas, né? Em todas as suas frentes. A sociologia ela se preocupa, pelo menos inicialmente, em ser de fato, em acompanhar de fato um método, né? Um método científico. E além disso, os sociólogos também se preocupam com intervenções na realidade, como que eles podem melhorar, né, a sociedade, intervir nela, uma vez que eles identificam os seus problemas, como é que eles podem ser solucionados, e também em identificar o que são as instituições sociais, que nada mais são do que coisas que se repetem em diferentes culturas e povos, mesmo que eles estejam distantes historicamente. Então, por que comportamentos que já aconteceram há muito tempo atrás e já foram superados voltam a se repetir, né? Esses comportamentos são as instituições sociais que são investigadas também pela sociologia. E aí, antes da gente entrar nessa parte aqui, que é a física social de Comte, que é a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos pensar um pouco mais como que foi para esse filósofo, né, que acaba sendo estudado também na sociologia, é importante tratar aqui duas coisas. Primeiro, que fique bem claro essa preocupação com o método científico. Então, o que existiu naquela época? Acredito que eu até falei isso já na aula anterior, mas é importante que isso fique bem entendido. Como existia a percepção de que haviam leis da natureza, né, como, por exemplo, os físicos conseguiram definir uma lei que nós
conhecemos até hoje, que é a lei da gravidade, e até hoje se a gente soltar qualquer coisa no ar, essa coisa vai cair, isso nunca foi errado, né? Essa lei nunca foi errada. Sempre que alguém soltou alguma coisa no ar, essa coisa caiu. Então é uma lei exata, uma lei da natureza, que de fato explica o comportamento da natureza e que nunca foi equivocada, né? Da mesma forma que existe esse tipo de coisa, né, como a lei da gravidade ou qualquer outra lei das ciências naturais que explicam a natureza, será que não é possível também que existam leis que expliquem a sociedade? Então existia essa inquietação de pensar, assim como existem leis da natureza, talvez seja possível que existam leis da sociedade, leis sobre o comportamento do ser humano na sociedade. E é dessa inquietação que surge, por exemplo, a sociologia. E a segunda coisa que eu quero dizer, que é uma coisa mais para a vida do que para o Enem, é que é importante a gente dizer que a sociologia é uma ciência séria como qualquer outra ciência. Então, se você, por exemplo, está construindo uma casa e o engenheiro chega para você e fala, não constrói essa parede desse jeito não, porque ela vai cair, provavelmente você vai escutar o conselho desse engenheiro, porque você acredita que ele tem autoridade, conhecimento para estar lhe dando aquele conselho. Mas quando a gente está discutindo coisas que já aconteceram na história, ou comportamentos sociais, e chega um historiador, chega um sociólogo e dá o seu conselho, a sua opinião ali sobre o assunto, muitas pessoas costumam agir de maneira diferente do que agiriam estando diante de outros cientistas, né, de outras áreas de conhecimento. No sentido de duvidar, de achar que essa pessoa está querendo lhe doutrinar ou alguma coisa assim. Não, gente. A sociologia e as ciências humanas, elas são tão sérias como as demais ciências. As pessoas que estudam isso, elas se dedicam e têm um método a ser seguido. Então, não é uma opinião, pura e simplesmente. É uma coisa que é fruto, de fato, de um conhecimento considerado científico e que o sociólogo ele tem tão autoridade para falar sobre um comportamento social ou a falar sobre teorias sociais, como um engenheiro tem autoridade para te dar um conselho sobre uma obra que está sendo realizada. E assim como a gente entende que os cientistas da área de ciências naturais ou de ciências exatas, eles devem ser respeitados, também os cientistas das áreas de humanas devem ser igualmente respeitados. Então muita gente questiona, por exemplo, historiadores que falam sobre momentos da história como o nazismo ou a ditadura militar no Brasil, como se essas coisas não tivessem existido e essas pessoas que estudaram isso estivessem falando isso da boca para fora porque era só uma opinião deles. Não, eles estão falando algo que de fato aconteceu e a opinião deles merece ser considerada, tanto quanto a de outros cientistas Beleza? Então esse é o método sociológico e ele é tão sério quanto qualquer outro método científico. E aí, tudo isso começa com a física social de Auguste Comte. Comte ele vai estabelecer que a sociedade ela pode ser identificada, pode ser analisada de duas formas diferentes, né? Ele acreditava que, da mesma forma que as ciências naturais elas analisavam os objetos da natureza, né? Analisavam a natureza, vamos dizer assim, que é aquilo que eu acabei de falar. Assim também a física social poderia analisar a sociedade. E ele tem uma coisa muito interessante, que é que ele vai estabelecer que a física social, né, pela física social dele, que a sociedade ela tem dois braços diferentes, né, um lado estático e outro lado dinâmico. O lado estático, para ele, era o responsável pela ordem, e o lado dinâmico pelo progresso. E vem daí, inclusive, o lema do positivismo, que é ordem e progresso, que vira, inclusive, o lema da bandeira do nosso país, né? Influenciada por esse momento da história. Então, enquanto organismo, ele identifica que a sociedade é um organismo, assim como nós temos um corpo, a sociedade ela é um organismo, e esse organismo ele é organizado dessa forma, né? Dessas duas partes, a dinâmica, que está em constante mudança e é responsável pelo progresso, e a estática, que tem essa parte de garantir a ordem, certo? Essa é um início, vamos dizer assim, da compreensão de Comte e da sua física social sobre a realidade. Outra coisa que Comte vai falar é que existe a lei
dos 3 estados, né? Eu vou passar por isso aqui rápido, porque isso já foi tratado na aula anterior. Que a sociedade ela tem um estado teológico, onde quando ela foi guiada, né, pelas crenças e tradições religiosas, como na Idade Média. Além disso, ela também teve o seu estágio metafísico, que foi quando o ser humano se tornou referência para a explicação do universo, foi o que aconteceu no Renascimento. E também o estado positivo, que é o estado final do seu desenvolvimento. Ele foi o resultado das descobertas científicas a partir dos estudos de Copérnico, Galileu, Newton, e é marcado pelo predomínio da razão e da ciência. Então, Comte ele estabelece essa lei dos 3 estados. Além disso, ele também vai estabelecer que existe uma hierarquia do conhecimento. Você tem a ciência, que se divide em ciência prática e teórica, né? E aí a ciência teórica se divide em ciências concretas e abstratas. E a física social, que vem a ser depois a sociologia, ela está ali ligada à ciência, é uma ciência abstrata dos fenômenos sociais, certo? Então, na perspectiva positivista, a sociologia ela proporciona o conhecimento das leis sociais que são capazes de gerar harmonia social e que tem como consequência um progresso da sociedade que é inevitável, certo? E aí nós vamos ver agora os clássicos da sociologia, certo? Quais são os grandes nomes da sociologia. Nós temos 3 grandes nomes clássicos da sociologia que você já deve ter ouvido falar sobre eles, que é Karl Marx, Durkheim e Max Weber. Marx ele existiu de 1818 a 1833, ele era alemão. Durkheim existiu de 1858 a 1917, era francês. E Weber existiu de 1864 a 1920 e era alemão, certo? Esses 3 caras são os 3 grandes nomes da sociologia. Ele vai falar sobre uma coisa que são os fatos sociais. E ele vai dizer que esses fatos sociais, que são aquilo que é resultado, né, do seu estudo sobre a sociedade, eles têm 3 características. Primeiro, os fatos sociais eles são coercitivos, porque eles exercem um poder de, vamos dizer assim, organização, de ordenar os grupos sociais. Eles são também exteriores, porque quando a gente nasce na sociedade, a gente já é inserido numa estrutura social que nos antecede, né? Que já existe antes de nós e que é exterior a nós. E além disso, ele é geral, né? O fato social ele é geral porque ele atua sobre todos os grupos que compõem a sociedade. Então, para você dizer que uma coisa é um fato social, ela precisa ter essas 3 características. Perceba como tem essa semelhança com o método científico, né? Essa necessidade de você estabelecer de fato características específicas para você determinar e dizer que uma coisa é aquilo ali. Então, para você, no estudo da sociedade, chegar e dizer que aquilo ali é um fato social, ele precisa ter essas 3 coisas. Ser uma coisa que é coercitiva, ou seja, que ordena a sociedade, né, que inevitavelmente lhe ordena, lhe organiza em um determinado grupo, que é exterior, que lhe antecede, né, uma coisa que já existe na sociedade mesmo antes do indivíduo nascer, e que é geral porque ele afeta todos os grupos da sociedade, não apenas um indivíduo. Então, para ele, a sociologia ela deve estudar esses fatos como coisas, afastando-se de noções prévias, definindo bem o objeto a ser investigado e pensar para além das manifestações individuais. Então, é uma preocupação de fato científica sobre o estudo da sociedade, uma percepção de que existe um método ali a ser seguido. Além disso, a gente tem Marx, né, que eu já falei aqui. Marx ele é muito marcado pela crítica ao modo de produção capitalista, nós vamos ver isso melhor na aula sobre trabalho, sobre capital e trabalho. E ele é marcado muito por esse pensamento. De alguma forma, o próximo sociólogo de quem nós vamos falar, ele dá uma continuidade ao pensamento de Comte, mas Marx não. Ele tem muitas divergências, né, em relação aos sociólogos que vieram antes dele, como é o caso de Comte. Ele ficou conhecido principalmente pelo materialismo histórico ou materialismo histórico dialético, que enfatiza muito o papel do ser humano na construção da história. Então, para Marx, a história, ou as coisas que existem na sociedade, a forma como a gente se organiza, como a gente trabalha, não é uma coisa natural.
que existiu sempre assim e que sempre vai ser assim. Mas é uma coisa que é uma construção histórica nossa e que, assim como foi feita, pode ser desfeita. Então, assim como o homem ele constrói a história, né, como o mundo é explicado de uma forma materialista, nós podemos ter essa percepção de que o que existe hoje nem sempre existiu e, portanto, não precisa sempre existir. Se nós temos a capacidade de mudar a realidade, né, de construir a história. E nessa perspectiva materialista, nós temos dois grandes postulados de Marx, né, duas grandes contribuições suas que nós vamos ver aqui, porque nós vamos entender um pouco melhor as suas teses na aula sobre trabalho. Mas ele fala do determinismo econômico, né, essa predominância do lado econômico, do estudo da economia, da forma como a gente se organiza, principalmente ligado ao trabalho, ao modo de produção que a gente tem. Isso é muito relevante, é fundamental para a estrutura de toda a sociedade. E também a perspectiva da dialética, certo? A dialética nada mais é do que essa percepção de que o mundo ele está nesse constante movimento dialético de ter sempre uma tese, né? Algo que é dado, mas ter também algo que é contrário a essa tese, uma antítese, que é como nós conhecemos na filosofia, e a partir dessas duas coisas tem uma síntese, uma espécie de conclusão. Então, ao longo de toda a história nós temos esse tipo de movimento, que é um movimento dialético, né, de que as coisas vão existindo de uma forma, vão sendo questionadas e vão sendo transformadas. O mundo ele não é natural, no sentido de que não foi sempre assim, não precisa ser sempre assim. As coisas elas podem ser mudadas, né? Faz parte da história. E nesse meio dessa teoria, né, de tese, antítese e síntese da dialética, em que cada sistema econômico que existiu na história foi sendo superado ao longo do tempo, Marx ele vai introduzir o elemento daquilo que ele chama de luta de classes. Então, para ele, a luta de classes é inevitável e é por conta dela que vai ser inevitável, por exemplo, a superação do sistema de produção vigente, que é o capitalismo, para que se chegue no outro sistema de produção, para que a gente crie uma outra forma de viver em sociedade, como já aconteceu em vários momentos da nossa história, certo? E, então, para ele, toda a sociedade passa por uma dialética, tese, antítese e síntese, em que cada sistema econômico é superado pelo próximo. A luta de classes é inevitável e resultará na superação do sistema de produção vigente para chegar ao comunismo, que é a sociedade sem classes. Isso é do material didático do SAIS também. E para finalizar, nós temos Weber, que ele fez uma crítica também ao trabalho, de uma perspectiva da influência da religião nele, que nós vamos ver na aula sobre trabalho, mas ele é o último sociólogo desse trio clássico, né? Ele é influenciado pelo neocantismo, que foi uma corrente filosófica desenvolvida ali em meados do século XIX, que tinha como característica principal estudar as possibilidades do conhecimento, sobretudo do conhecimento científico. Então, essa retomada aí a uma perspectiva científica, como Comte fez, por exemplo. Se, por um lado, Durkheim fez aqueles postulados, né, fez um estudo para chegar em que quais são as características de um fato para que ele seja considerado um fato social, Weber ele faz também uma contribuição sobre o que seria uma ação social. E aí vocês têm que ter cuidado para não confundir, né? Lembra que Durkheim tem a ver com fato social e Weber tem a ver com ação social. E para ele a ação social ela pode ser racional, quando é baseada nos valores, né? Quando a intenção que nós temos para realizar alguma coisa tem a ver com um valor que nós consideramos de fato importante. Por exemplo, uma pessoa que vai para uma igreja porque considera que isso é muito importante para a sua vida, essa ação ela pode ser considerada racional. Ela também pode ser considerada racional com relação a fins, quando a gente faz alguma coisa pensando numa finalidade específica. E aí nós temos esse lado mais do pragmatismo, né? Que é essa ideia de você ser mais prático. Tem por exemplo, vocês que estão estudando, tem com um objetivo final muito prático, que é passar, por exemplo, no SISU, né? Através do Enem. E além disso, para ele, a ação ela também pode ser afetiva, quando a gente age baseado em algum sentimento. Então, por exemplo, o pessoal que é louco por time de futebol e que vai para estádios assistir jogos, por essa coisa que afeta eles profundamente, é movido por
por essa questão afetiva, ou ela pode ser também tradicional, que é quando a gente faz alguma coisa porque isso está enraizado em nós, né? Mais por uma questão de costume do que por qualquer outra coisa. Para eles, a ação social ela pode se desdobrar nessas 4 coisas aí. Ela pode ser racional, pode ser com relação a fins, pode ser afetiva ou pode ser tradicional. E aí nós temos aqui um resumo, né, também sobre o pensamento dele, que também foi retirado no material do SAIS, que diz o seguinte: além disso, outra contribuição de Weber é o tipo ideal, que é um instrumento de análise de conhecimentos concretos, um conceito limitador com o que se pode comparar e compreender a sociedade com uma aproximação dos fenômenos. Então, isso nada mais é do que dizer que, para ele, nesse método sociológico, como a gente viu lá no início da aula, né, os passos do método sociológico, ele também entendia que a gente podia chegar, através da análise do estudo da sociedade, a uma coisa chamada de tipo ideal, que para ele é uma forma da gente ter um conhecimento mais concreto sobre a realidade, né? Nós conseguimos, a partir do estudo dela, chegar num tipo ideal, no que ele chamou de tipo ideal. É um instrumento de análise da sociedade. Então, nessa aula, nós vimos um panorama geral de como é o método sociológico, o contexto também do surgimento da sociologia. Vimos o seu início como física social com Comte, vimos os 3 grandes nomes, né, clássicos da sociologia, e nós temos no material que você pode acessar aí no link da descrição várias questões que já caíram no Enem abordando esses temas que foram tratados aqui na aula. Então eu convido você a tentar responder cada uma delas. Se tiver dúvida sobre alguma ou quiser o gabarito das questões, você pode ir lá no Instagram, que é @cursosaleter, e me questionar lá que a gente vai responder a vocês. Nós vamos ter ainda, como eu disse, mais 3 aulas. Vamos falar sobre cultura e identidade, sobre trabalho e sobre movimentos sociais, que são os outros 3 temas grandes assim da sociologia no Enem. É importante que você assista todas elas vão ser disponibilizadas até a penúltima semana de outubro, porque na primeira semana de novembro você já faz a prova do Enem. Então, na semana anterior à prova, não vai ter aula, né? Porque não é um momento mais de você estar revisando ali próximo da prova. Mas eu espero que essas aulas contribuam e que te ajudem a resolver o Enem, também que se formem base para que você argumente na sua redação e que tenha sido de fato útil para vocês essa nossa iniciativa de disponibilizar aulas gratuitas de filosofia e sociologia para o Enem 2024. Até a próxima!